Venho de um continente que nunca conheceu paz. Então, a busca da paz é também um dos meus motivos, porque a África precisa dessa paz e o mundo precisa de ouvir o choro de África. Em 4 de junho de 1955, nasce Paulina Chiziane, em Manjacazé, uma vila rural moçambicana. Mas com 6 anos de idade, ela se mudou para a capital de seu país, Maputo. Moçambique, diferente do Brasil, teve sua independência de Portugal somente em 1975, depois de muitas lutas armadas entre os portugueses e guerrilheiros moçambicanos. Paulina Chiziane participou da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, o qual foi um dos responsáveis pela luta em prol da independência do país. Após Moçambique ter se tornado independente de Portugal, houve uma guerra civil no país, onde Paulina se tornou voluntária da Cruz Vermelha no conflito. Mesmo após o fim da guerra em 1992, ela não cessou sua atuação política, participando do núcleo das associações feministas da Zambésia, na FESA. Em 1990, publicou seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, que é o livro que iremos retratar neste documentário. Assim como a maioria dos livros da autora, Balada de Amor ao Vento tem o protagonismo de uma mulher, que na história se chama Sarnau. O livro começa com Sarnau dizendo que tem saudades da infância e se sente envelhecida pelo tempo, como dito no seguinte trecho da obra. Tenho saudades do meu Save, das águas azuis verdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento, dos campos de 1000 cores em harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmares sem fim. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias como os galas e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Estou envelhecida e sinto a aproximação do fim da minha jornada, mas, cada dia que passa, o peito queima como a vela acesa no mês de Maria. O passado desfila como um rosário de recordações que nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os olhos, transpondo a barreira do tempo. No trecho, percebemos que Sarnau utiliza muitas referências à natureza e seu funcionamento. Isso se estende durante todo o livro, sendo uma de suas principais características. O trecho também traz referências ao cristianismo, mostrando que Sarnau é cristã, além de possuir suas crenças africanas. Sarnau, ainda no começo do livro, nos conta que chegou em um estado que não podia mais acreditar no amor. Mas afinal, como ela chegou a esse ponto? Bom, é o que vamos falar agora. Tudo começou no dia em que a aldeia realizava a festa de circuncisão dos rapazes. Sarnau tinha se arrumado muito bem para aquele dia, pois como já tinha completado todos os rituais de mulher, ela poderia se relacionar amorosamente com um homem. E foi ali que ela conheceu o amor de sua vida, Muando, que tinha acabado de sair do ritual. Porém, sua amiga logo a alertou para que não perdesse tempo com aquele rapaz, pois ele estudava no colégio de padres, ou seja, como padre, ele não deveria ter relacionamentos amorosos. Porém, Sarnau, teimosa, decide ir atrás do rapaz, se aproximar cada vez mais dele, mas ele não dá muita atenção de início. Mas com o tempo, eles vão se aproximando, até que tem o primeiro encontro deles, descrito no seguinte trecho. Emudecemos de repente. As mãos encontraram-se. Veio o abraço tímido. Trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados. Os pássaros cantaram para nós. Os caniços dançaram para nós. O céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. Um certo dia, Muando estava escrevendo uma carta para Sarnau, mesmo que ela fosse analfabeta. O padre Ferreira acaba pegando a carta e, a princípio, não faz nada.
Porém, após presenciar um de seus alunos tendo relações com a cozinheira, ele decide expulsar os dois. E agora, com Muando expulso do colégio, nada impedia o seu amor por Sarnal. Todos os dias eles se encontravam no rio para admirar a paisagem e namorar. Sarnal disse para ele agradecer a sua defunta protetora pelo prazer que ela lhe dava, oferecendo dinheiro, tabaco em pó e pano vermelho. E Muando mente para Sarnal, dizendo que irá oferecer tudo à sua defunta protetora. Após algumas desavenças, sem os dois conseguirem se ver, Sarnal perdoa todas as faltas de Muando, pois se sente completamente apaixonada por ele, e conta de forma metafórica que está grávida, como dito no seguinte trecho: Dentro de mim florescem os campos, tudo em mim é verde. Eu sou a terra fértil, onde um dia lançaste a semente. O sol, a nuvem e o vento tudo viram. A tua semente tornou-se verde, verde verdadeiro. Na próxima colheita teremos fartura e mostraremos ao mundo como é belo o nosso amor. Porém, Muando tem um casamento arranjado por sua família, o qual Sarnal diz que não tem problema em ser sua quinta ou 10ª esposa. Poligamia é algo comum na cultura do país. Mas Muando rebate dizendo que por ser cristão, ele não pode se casar com mais de uma mulher, assim deixando Sarnal sozinha. Sarnal pensa em se matar, mas é salvo por um pescador, que a leva para um ritual de cura. Ela é curada, porém devido ao decorrente sangramento, ela perde o bebê. O tempo se passou, e Sarnal foi escolhida para ser a esposa de um rei, e sua família receberia um lobolo de 36 vacas que ainda não pariram. O posto de esposa do rei não estava destinado a Sarnal, e sim a Kedzi, a qual ouviu muitas coisas ruins, e por isso Sarnal foi designada para tal cargo. Dessa forma, agora ela pertencia à família dos Zukula. Seu noivo era Ingila, o qual era muito bonito e atraente aos olhos das mulheres de seu território. Porém, ele vivia em bares, se embriagava, era louco pelo sexo oposto e não tem uma boa base de estudo, tal como o futuro rei deveria ter. E para piorar a situação ainda mais, Sarnal encontra ele atraindo com uma mulher na cama, o que a abala muito, fazendo-a chorar. Ingila, vendo isso, fere Sarnal na frente de sua amante, a qual já estava grávida. Em seguida, a atual rainha vem consolar ela, dizendo que só o que importa é que ela é a primeira esposa e ela deve aprender a ser uma serva obediente. Após um tempo, Sarnal finalmente engravida. A esposa que Muando se casou era bonita, porém, assim como Ingila, não era tudo o que prometia. Muito pelo contrário, ela exigia presentes caros, fingia estar com dor de cabeça somente para não fazer os afazeres domésticos, dentre tantas outras coisas. Quando o filho de Muando morreu, ela e sua família inventaram uma história de que isso ocorreu por causa de maldições e que por isso ela não poderia mais ficar com ele, assim deixando-o para se casar com um homem mais rico. Voltando para a vida de Sarnal, ela não teve filhos homens, portanto nenhuma de suas crias poderiam ir ao trono algum dia. E Ingila nunca mais encostou nela, ou seja, suas chances de ter filhos homens eram mínimas. E para piorar a situação, Ingila tinha uma esposa favorita chamada Pati, a qual deu à luz um filho homem. Depois de um tempo, o rei e a rainha morrem, e de repente aparece Muando, e Sarnal se engrandece perto dele, mostrando como está acima dele, sugerindo até mesmo para ele lutar na guerra, o que Muando recusa. Após conversarem, Muando vai embora, porém Sarnal corre atrás dele, percebendo que ainda o ama, e eles se entregam ao amor. E mesmo com todos os perigos, eles ficam se encontrando durante dias, até que ela fica grávida dele novamente. E para disfarçar o ocorrido, ela pede para uma curandeira fazer um feitiço forte para fazer Ingila
se aproximar dela novamente, o que dá certo. Patty, descobrindo que eles terão um filho, ela faz um feitiço para matar Sarnal no parto. Ngila descobre e começa a bater em Patty. Ela até mesmo tenta se matar com veneno, mas não consegue. Após o tempo da gestação, a criança não queria nascer. Assim, chamaram os Nhamussoros, que por meio de adivinhas, falaram que a culpa é de Patty, a qual fez um feitiço para prejudicar o parto da criança. Assim, ela sofreu as punições devidas para quem prejudica a rainha. Por fim, o menino nasce, com a pele um pouco mais clara como a de Muando, mas associam a diferença com as desavenças que Sarnal tinha com a Patty. Ingila faz as pazes com Patty, que quer se vingar de Sarnal. Ela descobre os encontros entre Muando e Sarnal e conta tudo para o rei, que fica furioso com as duas, mandando que tomem Wanga para revelar se tem algum feitiço nelas e mandar matar as duas. Assim, Sarnal finalmente foge com Muando, o que é descrito no seguinte trecho. Entramos no barco e navegamos rápido com a velocidade da tempestade, e tudo ia ficando para trás. A minha terra, o meu rio, o meu vento, os meus filhos. Adeus tudo o que foi meu. Adeus meus filhos, adeus. Agora, Sarnal e Muando vivem numa barraca de caniço em Vilanculos. E somente Muando sai dela. Sarnal fica dentro para não ser descoberto. Mesmo com toda a cautela, 3 homens são enviados para Vilanculos, à procura de Sarnal e Muando. Um deles é Nhambi, o qual era um grande amigo de Muando, porquanto eles juntaram seus sangues no ritual de circuncisão. Além do Nhambi ter uma dívida de gratidão com Muando. Sendo assim, Muando e Nhambi têm uma conversa escondida, e após ela, Muando decide deixar Sarnal e ainda a golpeia, deixando-a inconsciente. Muando vai para Angola e é condenado ao degredo, mas ali ele encontra sua paixão. Ele finalmente poderia ser padre e ficou conhecido como Padre Moçambique. Ele também atingiu uma posição invejável no degredo, acumulando uma pequena fortuna, mas gastou tudo para voltar para sua terra natal, Moçambique. Muando vai para Vilanculos, mas não encontra Sarnal lá. Ele também vai para Mambone, onde reencontra sua mãe, que fica emocionada ao vê-lo. Ela conta diversas coisas que ocorreram enquanto ele estava fora, e também conta que Sarnal estava em Lourenço Marques, atual Maputo, e estava vivendo uma vida desgraçada. Sarnal é uma vendedora em Mafalala, o paraíso da miséria. Sua filha fica doente e a curandeira diz que há um espírito maligno querendo matar a menina. E Sarnal descobre que esse espírito é de Patty. E por isso, por recomendação da curandeira, Sarnal muda o nome de sua filha para Patty. E após alguns rituais, o espírito parou de assombrar ela, assim fazendo Sarnal pensar no porquê ela odiava Patty. Ela só era uma mulher que amava um homem. Assim, Sarnal chegou à seguinte conclusão: com a poligamia, com a monogamia ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Muando volta e eles conversam e Sarnal pede conta de tudo o que eles fizeram, pois ele tirou a virgindade dela e nem ao menos agradeceu ao seu defunto protetor, e ele terá que pagar o lobolo, pois para pagar e impedir 24 divórcios, ela teve que até mesmo se prostituir para conseguir o dinheiro, dentre tantas outras coisas. Ela diz a Sarnal que não quer mais nada com ele. No seguinte trecho, ela referencia isso muito bem. Tu foste para mim vida, angústia, pesadelo. Cantei para ti baladas de amor ao vento. Eras para mim o mar e eu o teu sal. Nunca encontrei os teus olhos nos momentos de aflição. No abismo não encontrei a tua mão. O meu preço é para ti inacessível? Por fim, Muando bate na porta da casa de Sarnal, mas quem atende é Patty. Ele fala que é o pai dela, e Patty, ansiosa, chama o irmão, dizendo que o pai deles está ali. Assim, Muando entra na casa e chega Sarnal, a qual manda as crianças irem deitar,
e diz para Muando que ele atingiu o ponto fraco dela, as crianças, e por isso ela permite que ele fique em sua casa. E assim se encerra o livro Balada de Amor ao Vento. Durante a narrativa, percebemos o quanto a vida da mulher é difícil na sociedade em que ela está inserida. A linguagem do livro é repleta de metáforas, muitas referências culturais e sociais, sendo um livro um pouco complicado de se ler, mas compreensível em sua maioria. Mas, no geral, Balada de Amor ao Vento é um livro sensacional que vale a pena ler.